felizes? Então faz um uhul! Aleluia! Quantos podem aplaudir ao Senhor daí mesmo onde você está? Amém! Glória a Deus! Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus, nosso Salvador, amém? Nós estamos encerrando a série Cosmovisão. E o tema de hoje, para a gente fechar, é até que Ele venha. Mas vocês vão entender, no final vocês vão entender. Ter uma cosmovisão é estabelecer o reino de Deus por onde passarmos. É implantar a cultura do reino. Pega essa chave aí antes de a gente começar. Abra suas Bíblias, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 11. Lucas, capítulo 19, versículo 11. Fala assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia, e então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos, os quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou o seu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tome o dinheiro deste servo e dê ao que tem 10 moedas. Mas Senhor, disseram eles, ele já tem 10 moedas. Respondeu o rei: sim, ao que tem mais lhe será dado, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto esses meus inimigos que não queriam que eu fosse o seu rei, tragam-nos aqui e executem na minha presença. Jesus, ele fala essa parábola aqui e ele fala dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Ele fala assim: olha, tinha um rei, havia um homem nobre que ele foi para um lugar distante para ser coroado. Esse homem voltou, e quando ele foi para esse lugar para ser coroado, ele deixou algumas minas com alguns servos. E durante esse período que ele estava fora, até ele voltar, o que os servos fizeram com aquilo que ele deu? Essa é a chave. Até que ele venha. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu conheço a maioria, acho que 90% daqui eu conheço vocês. E sabe de uma coisa que eu percebo? Que quase ninguém, quase nenhum cristão, mas nós vivemos por viver e nós não sabemos nem qual é a grande comissão, para que nós somos comissionados a fazer. E Mateus e Marcos, eles dão a chave da grande comissão. Mas tem uma chave ali, cara, tem uma chave que talvez, se você já leu, já percebeu ou não, eu quero que você abra agora a sua Bíblia lá em Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas obras
as boas novas a todos. Essa é a minha tradução. Em algumas está a todos os homens. Tem alguém que está a todos os homens aí? Ou a todos? Tem? Agora vamos lá para Mateus 28. É um livro antes. Mateus 28, versículo 18. Fala assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Amém? Em Marcos aí, ele fala assim: vão e façam discípulos a todos os homens, a todos. Mas em Mateus fala assim: vão e façam discípulos a todas, em todas as nações. É a mesma coisa, mas tem duas chaves aí. Sabe, nós temos sido profissionais em evangelizar pessoas, mas como que nós evangelizamos, como que nós discipulamos nações? Discipular nações é influenciar o topo da sociedade e converter sistemas. A expressão evangélica no Brasil tem crescido de tal forma. O Brasil é um dos países mais evangelizados. É um país que a maioria é católica, depois vem o protestante. Para quem não sabe, nós somos protestantes. E a segunda religião é o espiritismo. E teve o evangelho protestante no Brasil teve um boom nos anos 2000 a 2010, até 2000 e o último censo do IBGE 2019 era de 13%, foi para 25%. São quase 42 milhões de pessoas que se dizem cristãs, protestantes. Então, por que parece que todo lugar que a gente vai em Manaus, a gente convida alguém para o GC, aí não, já sei o que é. O pessoal conhece como célula, né? Aqui na igreja é GC. Mas se a gente convidar alguém assim, vamos para o GC, o que é GC? Ah, não, é uma célula, tipo uma célula. Ah, já sei, já fui. Já participo de uma que me convido. Você já foi para uma igreja? Já foi até para o encontro. É difícil encontrar alguém que... Você conhece Jesus? Não. Jesus? Quem é Jesus? Cara, é difícil. Porque o evangelho se expandiu de tal forma que todos conhecem quem é Jesus. Quase todos, né? Acho que tem gente que ainda não sabe quem é. Mas, sabe, a informação, o acesso tá tão disponível para todos, que todos sabem o que é a igreja, o que é Jesus, o que é célula. Não precisa nem participar de uma igreja, mas a pessoa sabe o que é. Até os políticos se dizem cristãos, né? Você vai se candidatar, você fala: eu sou cristão, patriota, mas a pessoa nunca foi na igreja. A pessoa não tem nada, nenhuma expressão cristã nela. Por quê? Porque todo mundo se apropriou disso. E por que nós não temos mudado? Por que nós não temos influenciado o nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, o Brasil, o país? Porque para influenciar, para discipular nações, nós precisamos influenciar o topo da sociedade e converter sistemas. Mas para fazer isso, nós não vamos fazer se nós nos trancarmos aqui dentro da igreja. Deus nos chama para ocuparmos lugares altos. Deus nos chama para ocuparmos o topo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ocupem. Eu passei 8 anos no exército, fazendo algumas missões reais. Então eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar alguma coisa de sistemas de guerra, enfim. E sabe de uma coisa? Quando você se prepara, você está numa posição alta, é muito mais fácil você destruir o inimigo. Então quem está em cima é muito mais fácil destruir, atacar. Quem está de baixo aqui, para atacar alguém em cima que está no topo, é quase zero. Se vocês verem um filme aí, quem conseguiu, virou filme, né? Mas a estatística é quase zero. E se você assistir um filme de guerra, de eras medievais, e se você ler a Bíblia, você vai perceber que as grandes cidades, os castelos dos reis eram feitos em montanhas.
eram feitos em montes. Por quê? Porque eram fortes, se fortificavam. O próprio templo que Salomão fez para Deus fica no Monte Moriá, porque essa é a estratégia. Aquele que ocupa o topo da montanha tem legalidade para influenciar com uma cosmovisão. Cara, o que é topo da montanha? O que tu está falando aí, Rafa? Sabe de uma coisa? Nós somos profissionais em orar, em jejuar e se ajoelhar e pedir a Deus para que Ele converta, para que a vontade dele se estabeleça na política. E nós oramos para que Deus possa fazer, mover e expulsar. Mas geralmente nós oramos assim: Senhor, expulsa o principado da corrupção na política, no Brasil. E aí nós oramos, fazemos campanha, estendemos as mãos, mas nós não temos ocupado. Deus vai, manda embora, vem a Lava Jato, tira todo mundo, mas e o que acontece? Lá está limpo, está varrido, mas está vazio. Nós não temos ocupado. Não teremos uma nação discipulada, a não ser que ocupemos os lugares altos e convertemos sistemas através da cosmovisão cristã, da nossa cosmovisão cristã. Essa ideia de monastério, de ficarmos aqui presos, fazendo culto aqui pra gente, e aí a pessoa larga tudo para se dedicar à igreja. Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que não tem esse chamado, tem, mas entendam que por muitos anos a igreja brasileira fez isso. E o que aconteceu? Eu lembro, eu sou dessa época agora, estou falando assim já. Não, se você for para a faculdade, você não pode fazer, porque todo mundo que faz faculdade, né, se desvia. Não, você tem que ficar aqui na igreja. Não, vem aqui servir. E aí o que acontece? Quem foi ocupando os lugares altos da sociedade? Os juízes, os advogados, os políticos. Quem? Aqueles que não eram cristãos. Aquelas pessoas que não têm uma cosmovisão bíblica. E aí eles têm investido essa cosmovisão deles sobre nós. E nós temos pagado caro por isso. Precisamos de pessoas para ocupar os lugares altos. Deus tem uma missão para cada um. E aonde você estiver, a sua cosmovisão cristã tem que ser exposta. Aonde você estiver, você tem que influenciar. Não é ser um crente chato falando, olha, do pecado, olha, é o capeta, olha, você vai para o inferno, olha, isso não é de Deus. Não, faça o básico, chegue no horário, seja um bom empregado, cumpra seus deveres, seja um bom estudante, não falte. Jesus, ele expulsa um demônio de um homem que deixava esse homem mudo, e ele expulsa esse demônio, o homem fica liberto. E aí os fariseus vieram e começaram a questionar Jesus, a autoridade de Jesus. Se nós expulsarmos os demônios, é porque ali já foi implantado o reino de Deus. Só que esse demônio, ele vai embora, e ele fica vagando, procurando um local para morar. E aí ele volta para o estado onde ele estava, para o local onde ele estava, e encontra lá um local varrido, limpo e desocupado. E ele olha, volta, chama mais 7 para morar aonde ele morava antes. E o estado dessa pessoa fica 7 vezes pior. Por isso, jovem, se você está na faculdade, não pense em desistir, vá, fique, faça cumprir a sua missão, aquilo que Deus lhe entregou. No seu trabalho também, na sua casa também, que possam sair daqui pessoas que dominam o topo da sociedade, políticos de verdade. E é por isso que nós não estamos ditando uma visão cristã, uma cultura cristã no Brasil, porque precisamos ativar a nossa cosmovisão. Temos que deixar de sermos consumidores de culto. Nós vemos para o culto, nós consumimos o culto, mas quando chega na segunda-feira, nós não colocamos para fora aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que foi revelado aqui. E aí a gente se compara como se não tivéssemos uma vida cristã.
uma cosmovisão cristã. E nós nos deixamos ser influenciados por cosmovisões humanas. Mas Rafael, o que temos que fazer até que ele venha? O que precisamos fazer até que ele venha? Primeiro, deixar de ter a mentalidade de monastério. Essa mentalidade de presa aqui. Sirva de todo o coração a igreja, a sua igreja local. Mas trabalhe fora, seja um bom profissional, estude, jovem, estude. Se é na música, se aperfeiçoe. Faça uma escola de música. Ah, Rafael, mas a escola de música só tem pessoas que não são cristãs, as pessoas que fazem a escola de música se desviam. Seja diferente, vá, influencie. A grande comissão não é uma grande sugestão. Deus nos chama para converter sistemas e não apenas pessoas. Mas sabe, era comum você ouvir falar de alguém que era católico, mas não praticava. Estou procurando uma aí, eu não estou praticando. Quando na verdade não existe isso. Porque ou você gosta de Jesus, ou você não gosta. Porque tem pessoas que gostam de Jesus, mas não gostam da sua igreja. Tem pessoas que gostam de Jesus, mas não gostam de ir para o culto. Tem pessoas que gostam de Jesus, que são simpatizantes por Jesus, mas não querem saber de igreja, de pregação, de pastor, de GC, de nada. Ou você ama Jesus ou você não ama. E se você ama Jesus, você ama e você tem que amar tudo que vem dele. E a igreja é de Cristo Jesus. Ame a igreja, sirva a igreja, se relacione com pessoas, não se esconda. Amplie a sua cosmovisão cristã no seu trabalho. A cristã, a bíblica ou a cosmovisão que o mundo tem colocado em você. A cosmovisão que a faculdade tem colocado em você. E é por isso que nós ficamos tão fracos na cosmovisão cristã, que alguns crentes têm sido influenciados. E aí chega na igreja pessoas simpatizantes com o marxismo, simpatizantes com o comunismo, ideologias humanas. E quando alguém fala aqui, fica até com raiva, vai embora da igreja. Porque tem deixado a cosmovisão humana influenciá-lo. E não a cosmovisão bíblica. E isso é tão sério, minha gente, é tão sério, que hoje a gente encontra homens, crentes, mulheres, que desacreditam do casamento. Não querem ter filhos, porque a sociedade impõe algo estranho, uma distorção da família. Que uma família forte, nós temos uma igreja forte, que os nossos filhos são flechas na mão do arqueiro. Não quer casar? Viva como um cristão, como alguém que conhece Jesus. Não fica aí pegando geral, as menininhas, as mulheres, não fica aí saindo com todo dia um homem diferente. Cristã, se você procurar na internet, pesquisar lá sobre o avalanche do Islã na Europa, você vai entender o que eu estou falando. A Europa é um país do berço do cristianismo, né, praticamente. Foi ali onde surgiu a reforma, população extremamente cristã. O que acontece hoje? O governo tem que pagar. Se você casar e ter filhos, eu pago você. Porque as mulheres não querem casar, as mulheres não querem ter filhos, os homens não querem casar. E aí o avalanche, o islamismo entrou com tanta força na Europa, na Inglaterra, na França. E eles entraram assim, olha, eles entraram, casaram, tiveram 10 filhos, alguns casaram com 3 mulheres, tiveram mais 10 filhos, e hoje já a Europa já está na 4ª geração de muçulmanos. E aonde eles estão? Eles dominaram a educação. Pesquisa na internet. E o cristianismo está praticamente morto. É sério, isso é muito sério. Eles implantaram a cosmovisão deles na Europa. A fé em Cristo está praticamente morta.
Se você pesquisar também, você vai ver o líder do islamismo aqui no Brasil. Ele fala assim: olha, nós vamos construir em São Paulo o melhor colégio de todo o Brasil. Educação infantil. Não vai ser apenas para os filhos de muçulmanos, ou para as pessoas que se converteram ao islamismo. Vai ser para todo mundo que quiser, porque vai ser a melhor escola. E aí o repórter pergunta para ele assim: mas por que você quer fazer isso? Por que vocês estão com essa intenção? E eles falaram assim: ó, dentro de 20 anos, mais ou menos, 15 a 20 anos, nós queremos ser a segunda maior religião no Brasil. Como é que vocês vão conseguir então? Gente, isso é muito sério. Qual é a segunda coisa que temos que fazer até que ele venha? Fidelidade na missão. Repita comigo: fidelidade na missão. Qual é a missão que Deus te deu? Então faça aquilo que você precisa fazer. Exerça a sua cosmovisão cristã. Você precisa ser fiel ao cumprimento da sua cosmovisão. Aonde você estiver, é lá que Deus te colocou para influenciar. Seja fiel à sua missão. E talvez você esteja aí, você, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero. O que tem ardido no seu coração? Seja fiel à sua missão. E ele caminhou por um percurso, eu acho que do tamanho da cidade de Manaus, não sei, menor que o estado do Rio de Janeiro. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O ministério de Jesus durou só 3 anos. Ele poderia muito bem falar: não, pai, me deixa aqui mais um ano, eu tenho muito mais coisas para fazer, eu tenho muito mais gente para curar, eu tenho muito mais gente para libertar, eu tenho muito mais lugares para conhecer, tenho regiões que eu ainda não fui, e eu preciso ir lá para libertar aquele povo. Não, ele não falou isso. Ele veio e cumpriu a sua missão, aquilo que ele tinha que cumprir. Possamos seguir o exemplo de Jesus, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Olha Josué, foi lá para servir Moisés, anos e anos e anos. Talvez ele nunca imaginou que ele ia ser o responsável por levar o povo à terra prometida. Olha José, olha Daniel. José, ele não era o cara. Quem era o cara no Egito era o faraó. Mas alguém lembra o nome do faraó? José era o segundo. José era o segundo. Mas ele foi lá para cumprir a sua missão. E talvez Deus te chamou não para ser o primeiro, mas para ser o segundo, para ser o terceiro, para ser o quarto. Mas cumpra a sua missão. Cumpra aquilo que Deus te entregou para fazer. Porque através disso você vai influenciar a cosmovisão que José tinha. Influenciou o Egito. Influenciou nas decisões do faraó. A cosmovisão que Daniel tinha influenciou nas decisões de Nabucodonosor. A cosmovisão que Esté tinha influenciou nas decisões do rei. Talvez você não seja um político ou um juiz, mas você possa trabalhar no lado do juiz ou do lado do político, e a sua cosmovisão cristã vai influenciar essa pessoa a tomar decisões de acordo com aquilo que Deus quer. Eu conversava com o Calil, com o pastor Neto, algumas coisas que estavam acontecendo assim no centro-sul do Brasil, sobre os moveres que Deus estava fazendo. E às vezes é legal conversar com o Calil, porque o Calil é bem racional. E é bom conversar também com o pastor Neto, porque também ele é bem emotivo também. E eu estava com os dois conversando assim, meio movendo do profético, assim, sabe? E nós estávamos falando assim, cara, Deus está fazendo coisas grandes lá. Deus está movendo, Deus está influenciando o sistema, pessoas, cidades. Deus está levantando pessoas. E é por isso que às vezes eu jogo um monte de coisa no grupo dos jovens lá, no grupo dos líderes, ninguém fala nada. Eu acho que o pessoal fica falando assim: cara, Rafael é doido, velho. Rafael não gira muito bem da cabeça, não. Eu fico lá. E eu falava assim: meu Deus, quando que vai ser a nossa vez? Quando que vai ser a nossa vez aqui? Quando que o norte vai ser essa expressão? Quando que a nossa igreja, a minha igreja, vai ser essa expressão? Quando
que os jovens da minha igreja vão entender aquilo que eu estou sentindo, aquilo que arde no meu coração. E o Neto falou, o pastor Neto falou assim uma coisa para mim que, cara, como explicar aquilo que é espiritual? Não tem como explicar. Não tem como explicar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está ardendo no meu coração. E eu queria tanto que vocês sentissem isso. Eu queria tanto transferir isso que eu estou sentindo para vocês, para chacoalhar, para sacudir. Meu Deus, nós temos falado aqui de cosmovisão, de transformação de mente, de transformação de atitude, de pensamento. E dá vontade de descer aí. Desperta! Meu Deus! Pare de compartilhar besteira. Pare de curtir leseiras. Pare de ver pornografia. Deus tem muito mais para a gente. Deus tem muito mais para vocês, igreja. Vão e ocupem lugares altos. Vão e ocupem lugares altos. Que aonde vocês estiverem possam ser transformados com a cosmovisão que Deus está colocando no seu coração, com a palavra de Deus. É a palavra que vai transformar isso. Como é que eu vou influenciar, Rafael? Lendo a palavra. Como é que eu vou, Rafael, dar uma decisão com base cristã? Lendo a palavra. Meu Deus, vocês ainda não perceberam isso? O que nós estamos fazendo como cristãos? Nós dizemos que nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, mas não sabemos nada sobre Ele. E aí quando vem uma adversidade a gente se abala, porque a gente não está preso, a gente não está agarrado naquilo que importa, que é a nossa salvação, que é aquilo que Deus nos deu, aquilo que eu sei que eu sou, que Jesus me mostrou, e aquilo que eu sei quem Ele é. Sabe o que está acontecendo? Nós nos tornamos apáticos com esse movimento. Se você não tem fome em viver no epicentro do mover de Deus, questione o seu cristianismo. Se questione: será que eu sou cristão mesmo? Será que eu creio em Jesus? Se você não tem fome de viver aquilo, esse mover, eu quero viver esse mover ainda. Eu quero ver pessoas sendo curadas instantaneamente. Eu quero ver o cumprimento da palavra de Deus. Eu quero ver pessoas orando e se movendo no profético. Eu quero ver a minha igreja transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E essa presença vai nos acompanhar. E aonde nós estivermos, todos vão sentir a presença de Deus. E vão falar assim: cara, Leopoldino, o que tu tem, cara? Tu tem uma coisa assim, o que tu tem, cara? Daniel, cara, fala pra mim, por que tu é assim? Por que tu é tão diferente? Mostra pra mim aquilo que tu qual é o segredo? Sabe por que nós temos sido apáticos? Tá faltando experiência com Deus. Tá faltando experiência. Igreja, está faltando experiência, relacionamento com o seu Deus. As nossas experiências vão influenciar nas nossas crenças, e as nossas crenças vão influenciar nas nossas escolhas, e as nossas escolhas vão gerar resultados de acordo com a cosmovisão cristã. E sabe de uma coisa? Toda a sociedade existe algumas esferas de influência. E eu coloquei aqui pelo menos 7 esferas de influência que tem uma sociedade. E a primeira é igreja. A segunda, família. A terceira, educação. A quarta, mídias e comunicação. A quinta, economia e finanças. A sexta, governo e política. E a sétima, artes e esportes. Vocês têm essas 7 opções, onde arde
aonde arde o coração de vocês nessas esferas, vão e ocupem, vão e influenciem, seja na igreja, seja na família, seja na educação, seja na economia e finanças, seja na política e no governo, seja nas mídias, seja nas artes e no esporte, mas vão e influenciem, estabeleçam o reino de Deus ali, e aquilo que mais almejamos e esperamos, que é a volta do nosso Senhor, vai se cumprir, e o Evangelho de Deus, e o Evangelho de Cristo será pregado, e o Evangelho do reino será pregado em todas as nações, línguas e povos, e então verá o fim. E então ele vai voltar, e ele vai perguntar de vocês o que vocês fizeram com aquilo